tirada. Tire toda a mente cativa, que os teus filhos estejam com a mente aberta a serem ministrados conforme o desejo do teu coração. Quebra toda a incredulidade, toda a indulgência humana e religiosa, Senhor. Estabeleça a tua vontade. A oração modelo que teu filho nos ensinou. Ele nos disse: venha a nós o teu reino, que seja feita a tua vontade, Senhor. A tua vontade, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. E eu entrego tudo em tuas mãos. Não deixe que a minha humanidade, nem a humanidade de nenhum dos teus filhos venha atrapalhar aquilo que o Senhor precisa manifestar no dia de hoje. Eu sei que não existe o acaso. Nós nos movemos por propósito, Senhor. E hoje, mais uma vez, o inimigo foi envergonhado para a glória do teu nome. Mas estendemos sobre esse lugar a bandeira do teu reino e declaramos Adonai Nissi, porque o Senhor é a nossa bandeira. E no mundo espiritual e no mundo físico está muito bem nítido, Senhor, que sobre esse lugar existe um ajuntamento de pessoas em propósito do teu nome. Talvez algumas pessoas que entraram por aqui nem entendem o porquê, mas vão sair debaixo de entendimento. Vão entender a tua paternidade. Vão entender, Senhor, que toda ação maligna seja desfeita. Eu faço um clamor específico para que sobre esse lugar e sobre essas vidas seja destilada uma unção muito específica. A unção que despedaça o jugo, que quebra as cadeias, que liberta os partidos, as mentes, estejam totalmente receptivos ao teu toque. É o que eu te peço, na autoridade do nome do teu Filho amado, no nome de Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Você pode aplaudir e exaltar. Amém? Shalom a todos. Pessoal, eu preciso ser claro no propósito da palavra hoje, já de forma inicial. Eu quero dar continuidade àquilo que o Espírito iniciou na sexta-feira. Aqueles que são mais próximos sempre têm entendido que sempre é um ciclo de palavras como engrenagens, que são exatas, se encaixam e dão sentido a todo o processo necessário que nós precisamos passar. Para os mais íntimos que fazem parte do grupo da igreja, eu coloquei no grupo uma palavra sobre a questão do deserto, que muitas das vezes é muito mal interpretada. Você vai ver algumas pessoas que vivem processos religiosos e no seu discurso sempre eles têm o discurso de estarem passando por alguns processos de deserto. Vou dar um exemplo. Vai chegar para um irmão, às vezes não é pelo fato dele ser tradicional, porque até mesmo numa igreja em que se diz ser avivada ou renovada, existe o religioso, existe o legalista. E nós precisamos diferenciar isso. Amém? Quando vocês estão comigo, por favor, se atente a isso, porque a palavra hoje ela vai ser mais didática do que aquela aparência de moveres. Ela vai precisar entrar no teu entendimento, descer para o teu coração e isso ser como um princípio a ser vivido. O que eu quero que vocês entendam? Quando você chega, talvez para um religioso em si, e aí, meu irmão, como é que você está? Poxa, irmão, eu estou no deserto, eu estou na moenda, eu estou no funil, eu estou nisso, eu estou naquilo. Tu já viu que sempre é um discurso de autocomiseração, que o cara parece que nunca se habilitou para sair daquele processo, sempre está em dificuldade. E quando talvez uma pessoa que vive nesse mundo espera, através de alguém que se diz ser cristão, a resposta, não consegue obter, porque quando se pergunta, o cara só sabe ter esse tipo de discurso em seus lábios. Irmão, você não nasceu para viver em derrota. Eu preciso liberar essa palavra profética sobre você nasceu para vencer. Você pode dizer isso para o teu irmão aí do seu lado? Sacode ele, incomanda ele. Talvez é esse incômodo, esse empurrão que algumas pessoas precisam viver. Porque, caso contrário, existem pessoas tomadas por alguns domínios, como, por exemplo, domínios temperamentais.
São 4 os temperamentos. Algumas pessoas já foram ministradas sobre isso. Quais são eles, igreja? Sanguíneo. Levanta um sanguíneo aí. Oh. Esse cara aqui é sanguíneo. Vem cá, filho. Vem cá, filho. Todos os que conhecem, eu estou expondo ele, mas todos os que conhecem sabem que esse cara é um cara autêntico. É um cara comunicativo, um cara amável, é um cara impulsivo, vocês sabem disso. Eis que lhe apresenta um sanguíneo. Amém? Mas sendo que esse é o temperamento dele. Muitas das vezes é mal interpretado, porque leva as coisas na aparente brincadeira. E muitas pessoas às vezes não levam a sério. Cara, bora, meu Deus, não vou arrumar um melancólico, por favor. Ai, não. Por favor, vem. Eu não quero nomear, vem, filho. Vocês trataram já do temperamento dele já. Vem, filha, levanta. Eis que lhe apresenta uma melancólica. Talvez se você se esquecer de qualquer coisa, qualquer situação pode ser motivo por um ressentimento. Mas ela sabe que precisa ser tratada sobre isso. São detalhes, são pessoas detalhistas, extremamente inteligentes. Mas outro melancólico também, não vou expor ele, só ele sabe que eu estou falando dele. Amém? Amém? E outro temperamento, colérico. Cadê o colérico? Não tem? Cadê? Cadê o colérico? Sumiu. Pastora, amém? Vem cá, pastora, já que você levantou a mão, vem aqui. Mas preciso te dizer que as questões de temperamentos às vezes são divididas. Nem sempre uma pessoa é totalmente colérica. Ela também é melancólica. Ai, meu Deus. Ela também é sanguínea. Mas o que mais sobressai é a coleridade. O colérico, eu vou ser sincero, ele é muito organizado e objetivo. Tem que ser da forma dele. Isso é irmão, para tu lidar com pessoas assim. Vou te dar um exemplo na Bíblia de um cara colérico. Sabe quem era? Apóstolo Paulo. Que era um cara muito correto. Não é que quando houve um conflito contra ele e o próprio Pedro. Porque Pedro, sabe qual é o temperamento do Pedro? O mesmo do Luiz. Sanguíneo nato, impulsivo. Obrigado, pastora. Agora o fleumático. Tem algum fleumático aí? Não, eu. Iago é melancólico, sanguíneo. Tem o Diego. Diego, o pouco que eu conheço, eu já tenho leitura do temperamento dele. Ele é aquele cara mais calado na dele, observador, mas também de grande talento. Na realidade, os 4 temperamentos se movem com talentos maravilhosos, mas precisam ser tratados, porque todos eles têm suas deformidades. Assim como o fleumático, o sanguíneo. Mas o que eu quero dizer com isso? Sobre as questões de deserto. Lembra do deserto? Eu peguei uma referência logo quando Jesus ele é batizado. Houve-se um ser que é uma bomba de forma corpórea, mas o simbolismo do Espírito Santo repousa sobre ele, correto? Abre-se o céu e uma voz se ouve. O que é declarado através daquela voz? Este é meu filho amado em quem me comprazo. E o que acontece logo depois do batismo? A expressão bíblica diz que Jesus é o quê? Impelido ao deserto. Dentro do deserto ele fica 40 dias. A Bíblia não especifica propriamente sem beber, mas com certeza, porque deserto é lugar árido, seco. Diz que ele estava 40 dias e 40 noites com fome, não é? E veio o tentador. O que o tentador fez? Tu és o filho de Deus? Então pega essa pedra e transforma. Mas o que eu quero que você entenda? Todos aqui precisam passar, se não estão passando pelo deserto. Deserto não é lugar de moradia. Deserto é lugar de passagem, de consolidar em nossa memória quem é o nosso provedor e quem tem cuidado de nós.
Se você tem passado por um momento difícil, eu preciso que você consolide no teu entendimento que se você é obediente, você vai passar pelo deserto. Amém? Amém. Poxa, mas Jesus era o Filho de Deus, mas todos os processos necessários como um ser humano ele precisou passar. Ele se habilitou primeiramente em obediência antes de passar pelo batismo. Porque o próprio batismo já era uma submissão que apontava que realmente ele era obediente. Nós sabemos que quando João Batista veio e teve aquele relacionamento com Jesus, Jesus falou assim, tu vai me batizar. João foi e questionou, não posso te batizar. E Jesus falou o quê? É necessário cumprir todo o princípio. Porque o batismo, a imersão aponta para o batismo de arrependimento de pecados. Eu preciso fazer uma pergunta para a igreja. Jesus tinha pecado? Não. Então, não havia propriamente uma necessidade de ser batizado, né? Mas através de uma palavra profética era necessário a imersão. Porque esse cumprimento gerou alegria no coração do Pai. Porque quando o céu abre, o Espírito, como forma corpórea de pomba, repousa sobre ele, o próprio Pai está assentado no trono. E o que o Pai diz? Esse é meu filho amado, em quem me comprazo. Porque melhor é a obediência do que qualquer outro nível de sacrifício, irmão. Ó, você vai perceber que algumas pessoas vivem no deserto, não saem do deserto, não saem desses processos, porque tem extrema dificuldade de se submeter. A maior tragédia na geração atual é que esses princípios foram perdidos. Você não vê mais filhos obedientes como antes. Isso tem se perdido, isso é um perigo. Porque se nós pegarmos os princípios que os nossos pais estabeleceram, que foram também aplicados pelos nossos avós, você vê que dificilmente hoje você vê um filho pedindo bênção. Essas coisas têm se perdido. Isso é um perigo. E hoje, se você começar a colocar essas coisas no devido lugar, a geração que te cerca vai te chamar de retrógrado. Mas muito melhor você ser retrógrado do que você destinar toda uma geração ao inferno. Por isso, se posicione agora. Começa a alinhar a tua mente e o teu coração. Eu falei sobre o processo e disse aqui, ó, e coloquei algumas frases específicas que Deus me deu. Eu coloquei assim, ó, Israel foi chamada para ser a nação do único Deus. Você pode repetir isso comigo? Israel foi chamada para ser a nação do único Deus. Mais uma vez. Israel foi chamada para ser a nação do único Deus. Vai consolidar quando você grava. Israel foi chamada para ser a nação do único Deus. Deus precisa levantar em todas as nações uma nação modelo. Aqui eu friso muito sobre isso. Algumas pessoas talvez pensem que eu vou querer judaizar a igreja. Não, eu preciso pegar de quem é modelo, um exemplo e aplicar na minha vida. O maior problema é que a igreja foi estabelecida sobre a nação brasileira e sobre muitos territórios com uma visão e um coração antissemita. Vocês sabem o significado de antissemitismo? Alguém não sabe? Por favor, sinalize para mim que eu explico. Antissemitismo, olha só. Noé, ele teve 3 filhos. Sem, Cã e Jafé. Amém? Amém. Qual os nomes dos filhos de Noa? Sem, Cã e Jafé. Sério. Ele gerou todo o povo semita, todo o povo do Oriente Médio. Quando fala antissemita, não fala propriamente somente contra o judeu, mas fala contra o árabe e todo o povo do Oriente Médio. Porque algumas pessoas ainda não têm discernimento, ainda confundem. Se, por exemplo, vê um cara aqui com uma burca, um povo barbudo, às vezes o cara é árabe. Igual o sheik, mas as pessoas às vezes confundem com um judeu. Assim como vê um judeu com um kippah, com uma talit, aquele manto específico, vão chamar o cara de homem-bomba. Porque eles não sabem discernir sobre a questão semita. E por isso faz um pacotão e julga todos. Mas nós precisamos entender que Deus pega uma nação modelo. Este do princípio, alguns falam das leis, das 613 leis, estabelece sobre aquele povo para viver alinhado conforme a vontade de Deus. E precisa ser modelo para as outras nações.
Mas, através de Noé, de Sem, descende também um homem chamado Abraão. Todo mundo já ouviu falar sobre Abraão, não é? O que acontece? Deus precisa tirar Abraão do meio de uma geração corrompida. O pai de Abraão era um homem chamado Terá. Repita comigo, Terá. Ó, esse homem era um homem que moldava imagens. Era um homem que se dobrava diante de ídolos. Com isso, gerou uma indagação em Abraão. Abraão chega para o pai dele e fala assim: pai, eu sei que o senhor vive disso, se enriquece por isso, tem muitos bens, automaticamente algumas pessoas se sentem atraídas com isso, mas isso me incomoda. Como pode o Senhor montar um boneco de um tronco de árvore que o Senhor cortou, o Senhor deu forma, agora o Senhor intitula esse boneco como seu Deus? Existe lógica nisso? Gente, ele não usou nem propriamente uma questão espiritual propriamente, ele usou o quê? O próprio raciocínio. A própria Bíblia diz que tem mão, mas são não atados. Tem olhos, mas não vê. Tem boca, mas não fala. Tem pés, mas são pés atados. Nada pode fazer na sua direção. Aí o mundo espiritual, o império das trevas, ele se aproveita de algumas fragilidades no entendimento do homem, e eu preciso te dizer, eu preciso também você repita isso aqui comigo, ó. Sempre atrás de um ídolo existe um demônio. Por quê? Qual é o objetivo do demônio? Gerar engano. Alguém se prostra diante de uma imagem, faz um pedido, o próprio inimigo vai correr atrás para que aquilo seja realizado. Automaticamente, quando aquilo acontece, o que vai acontecer? Vai ativar uma fé, uma credibilidade sobre aquela imagem. Aí algumas pessoas vão fazer extremos sacrifícios em relação àquilo. Êxodo, capítulo 20, versículo 3, a palavra diz isso aqui, ó: não fará para ti, não se dobrarás diante de outros deuses, não fará para ti imagem, nada que é semelhante no céu, ou nas águas debaixo da terra, porque eu sou um Deus zeloso, e visito a maldade dos pais, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Mas, porém, aqueles que me buscam e temem, eu faço misericórdia e libero bênção até a 10ª geração. O nosso Deus, ele precisa se estabelecer de geração após geração. Por isso que ele pega um cara como Abraão, no meio de uma geração corrompida, e começa a gerenciar na mente dele o entendimento correto. Aquilo que se perdeu lá no início, Deus agora começa a gerar na mente de Abraão. Abraão, o que Abraão faz? Não, eu não vou me prostrar diante de um boneco. Eu olho para a natureza, eu olho para o mar, eu olho para tudo que foi criado, até mesmo para mim, para todos os benefícios que eu tenho vivido sobre essa terra, e eu creio que existe um Criador dos céus e da terra que criou isso tudo. Ou seja, a ele sim vai ser o meu Deus. E automaticamente ele começa a ter um relacionamento com Deus, ao ponto que Deus fala assim: filho, eu preciso te tirar do ambiente contaminado. Mas na Torá oral, na vivência, na história falada do próprio povo judeu, diz que Abraão, ele foi pego por um homem chamado Nimrod. Vocês já ouviram falar sobre a história desse homem? Nimrod, o seu reino foi Babel, aquele que criou a Torre de Babel. Entenda, ele se sentiu ofendido, um rebelde sem causa. No meio do seu povo, ele era um grande caçador, a Bíblia diz, mas não caçador de animais, ele era como se fosse um homicida. No nosso tempo, a gente sabe que acontece muito isso. Existem homens que tiram a vida das pessoas e são respeitados por vocês. Mas o próprio Jesus libera uma ordem para a gente: não temer um homem que pode matar a carne, mas sim temer a Deus que pode matar a carne e destinar a alma para onde mesmo? Então, irmão, se eu fosse você, eu temia mais a Deus do que esses homens aí que pensam que estão acima de qualquer justiça. Consegue entender isso? E tem um montão de crente que na realidade bate palma para esse tipo de comportamento.
que a partir desse momento, essa unção e o próprio Espírito te conduza a um alinhamento do seu entendimento e dentro dessas intenções. Ou você é, ou você não é. Amém? Larga de ser simpático e larga de liberar honra a quem não merece honra. Amém? Vamos lá. E Abraão precisa sair daquele território, porque aquele território estava contaminado. Mas o próprio Nimrod submete uma situação a Abraão. Ele prepara uma fornalha e joga Abraão dentro dela. Mas sabe o que acontece com Abraão? Crendo no único Deus, ele sai ileso e vai para outro território. O que a Bíblia diz? Abraão, sai da tua terra, no meio da sua parentela, porque eu te enviarei para uma terra. E lá, seus descendentes herdarão. Geração após geração vão herdar aquilo que eu tenho destinado para você, filho. Por quê? Sabe qual é o objetivo real? Eu preciso que vocês entendam que o mundo espiritual tem se aproveitado, o império das trevas tem se aproveitado das mentes fragilizadas. São pessoas que não têm percebido que o inimigo tem se manifestado como se fossem estações. Na atual estação existe um paganismo instalado que tem um montão de crente vivendo isso e não desperta. Irmãos, na realidade existe um princípio que Deus estabeleceu sobre a nação de Israel. O princípio do Shema. Já ensinei muito isso aqui da igreja. O que significa? Shema Israel, Adonai Erá, Adonai Elohim. Ouve! O Senhor teu Deus é um. Consolide isso, só existe um Deus. Por isso que eu pedi que a frase que você liberasse inicialmente fosse daqui, ó. Israel foi chamada para ser a nação do único Deus. Você agora é filho de Abraão segundo a fé. Aí Deus libera uma palavra profética sobre Abraão e diz assim, ó, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Porque todas as famílias que vivem de fé estabelecida em mim, filho, vão ser abençoadas. Eu abençoarei os que te abençoarem, mas aqueles que te amaldiçoarem também serão malditos sobre essa terra. É um problema sério quando algumas pessoas não entendem esse princípio e se distanciam. Agora, o que o pastor Sul quer dizer isso? A palavra ela vai ser um pouco didática. A estação atual vai começar a sabotar vocês. Vocês sabem que dentro da tua alma, na sede da tua alma, alguns códigos começaram a ser acessados. Vocês vão ver programações, uma aparente alegria vai ser despertada dentro de você. A mídia, pessoa, comércio, tantas situações vão ser usadas para ativar isso dentro de você. Talvez existem coisas dentro do seu emocional que têm começado a ser ativado. Você sabe o que eu estou falando. Hoje é um novo dia. Consegue entender? Comece a entender o que isso desperta dentro de algumas pessoas. Comece a entender o que o mundo espiritual começa a tentar gerar dentro de você. Quem é espiritual vai ter acesso direto a Deus e vai se blindar contra esses níveis de contaminação. Você sabe que dentro desse tempo existe um nível de consumismo descontrolado. Vai agora, amanhã, vai lá para o calçadão de Nova Iguaçu, vai lá para Madureira, filho, essa semana. Tu não tem noção do estresse que vai ser gerado em você. Você vai ver as pessoas de forma desequilibrada, tudo no nível de consumismo, porque é isso que esse sistema vai tentar implantar na sua mente e dizer que isso é o correto. Tem pessoas que quicam, os religiosos piram, e Deus vai destinar os filhos dele a colocar essas coisas no devido lugar. Agora eu preciso te dizer, abram comigo aí em Gênesis capítulo 15, versículo 12.
Acharam? Olha só o que diz. Tem alguém à procura? Eu espero. Alguém? Todos acharam? Então vamos lá. Diz assim, ó. Quando o sol estava para se pôr, um sono profundo caiu sobre Abraão. Horror e trevas espessas lhe sobrevieram. Adonai disse a Abraão, saiba disso com certeza, seus descendentes serão estrangeiros em uma terra que não lhes pertence. Eles se tornarão escravos e oprimidos ali durante 400 anos. Eu, porém, julgarei também a nação que os escravizou. Posteriormente, eles sairão de lá com muitas posses. Quanto a você, se unirá aos seus ancestrais em paz e será sepultado em idade avançada. Apenas na 4ª geração seus descendentes voltarão para cá, pois apenas nesse momento os hemorreus estará pronto para receber a punição. Amém? Olha só, o que eu quero que vocês entendam aqui? Eu estou sintetizando um pouco dessa palavra para que vocês entendam dessa forma. Abraão, num lugar específico, faz um sacrifício a Deus, o pacto das metades. Ele corta alguns animais e faz aquele sacrifício. Mas no holocausto que ele tinha preparado, algumas aves de rapina desciam, tentando consumir o sacrifício que estava sobre o altar. Abraão já era um cara de idade avançada. O que ele estava fazendo? O máximo de esforço para expulsar, espantar aquelas aves. Automaticamente aquilo gerou um fardo, um estafa físico. E veio esse versículo 12, que diz que o quê? Um sono profundo veio porque ele estava cansado, exausto daquele sacrifício. Mas tudo que Deus pediu, ele foi lá e fez. Entenda, é através da semente de Abraão que Deus vai levantar um povo que entende que existe um único Deus. Porque tudo que se opõe a isso é mentira. Deus estabelece isso sobre um povo que é modelo e precisa ser deixado para cada um de nós. Lembra do consumismo? Eu falei que se você chegar agora num shopping, o que vai acontecer lá no shopping agora, dentro desse tempo? Está lotado? Logo no salão dele, o que vai ter ali? Um altar preparado para uma entidade onde as pessoas nem percebem. E tem um montão de crente pegando o seu filho, botando no colo daquela entidade para tirar foto. Irmãos, se não é o seu esforço, o seu trabalho de chegar e conquistar um presente para o seu filho, você mesmo se auto-sabota. Aí vai falar assim, toma aqui um presente, filho. Foi o Papai Noel que te deu. Você está instalando uma mentira, estabelecendo uma mentira através de uma entidade. E dentro de um tempo de consumismo, irmãos, tem crente que não tolera ouvir isso, mas a verdade é essa. Só existe um Deus. Nós sabemos que essa entidade, que muitos chamam de Papai Noel, olha só, há uma expressão já muito bem declarada de uma paternidade que você libera sobre a vida do teu filho, às vezes inconscientemente, mas eu estou diante de um povo que está sendo inserido no entendimento. Só continuará debaixo desse engano se quiser. Por isso que o próprio Jesus disse aqui, ó, e conhecereis a verdade, filho. E a verdade só é liberto dessa forma, porque aquela entidade, ela tem um nome, é São Nicolau. Ho, 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 ho. E um montão de crente de bobeira se movendo dessa forma. De bobeira. Existem alguns memes, algumas expressões que dizem o quê? Ah, o meu Salvador não carregava um saco de presente. Ele carregava... A palavra dele não era ho, ho, mas era o quê? Está consumado. Nós sabemos que são tão enganos fora de lógica, que na realidade, sabe o que vai acontecer? Você sabe que nos Estados Unidos essa cultura é instalada e diz que ele desce por um lugar específico. Por onde ele desce? Um cara com aquele físico bonito, ele consegue descer numa chaminé? Nem a bota dele entra, irmão. Aí você fica gerando esse engano sobre a vida. Tu é esse discurso para quem se move de forma religiosa, quem não entende isso e não sabe o fator da própria história da árvore de Natal. Aonde?
Vai saber o fator histórico. Aí um montão de crentes botando isso dentro de casa. Entenda, olha só, todos os conflitos de espiritualidade. Antes, o inimigo aparentemente tinha poder. Quando Nimrod reúne todo mundo, é o homem que instalou o terror sobre a mente de um montão de pessoas. Ele decide, ó, ele fala assim mesmo, ó, Deus uma vez subjugou o povo sobre essa terra. Eu não vou me submeter a Deus. Está repreendido isso. As palavras dele, o que farei? Farei uma torre que toca ao céu, para que quando ele vir novamente com a possibilidade de dilúvio, eu estar por cima, e todos os que me verem de longe ficarão abismados com o nível de poder, porque eu me estabeleço como Deus. Entenda, toda vez que existe esse nível de idolatria, de inclinação para essas coisas, sempre vai ser montado coisas grandiosas para chamar a atenção. Ou pensa você que quando você talvez tivesse que chegar no Egito, a primeira impressão que você teria quando você visse uma pirâmide daquele tamanho? Meu Deus, tudo grande, tudo aparentemente majestoso, e um cara lá se intitulando como Deus. Sabemos que a cultura do próprio Faraó, como Deus, ele não tinha um banheiro específico dentro da sua casa. Ele disfarçava. Porque se você visse um cara que se intitula Deus indo no banheiro, o que você vai fazer? Ele não é Deus. Ele não é Deus. Por que ele está indo lá? Por que ele faz o número 1 e o número 2? Mas para disfarçar, ele ia em um lugar específico. Sabe onde era? O rio Nilo. Ou tu pensa que quando o próprio Moisés e Arão foi abordar ele, vamos lá pegar ele lá no banheiro dele, ele está pensando que ele é esperto. Porque era um lugar onde ele chegava, ele aparentemente tomava o banho, liberava o que ele tinha que liberar e ninguém via. Liberava o adulto lá, comida para os peixes, para o jacaré, acabou. Há um engano sobre isso. Existem pessoas que não vão tolerar esse entendimento, mas essa é uma realidade nua e crua. Vocês vão ver a diferença quando você estabelecer isso como um princípio sobre a sua vida. Aí você vai ver realmente. Sabe o que os egípcios, como um fator estratégico, faziam? O próprio Faraó, quando ele chega diante do povo hebreu, ele fala assim mesmo: ei, rapaziada, tudo bem? Beleza? Aí, vamos lá, vamos trabalhar. Tu sabe que com uma motivação, como se fosse um patrão. Vamos lá, vamos fazer tijolos. O que você está precisando aí? Vamos correr atrás daquilo que eles estão precisando para fazer os tijolos. Chamou alguns egípcios e ajudou de forma inicial. Quando ajudou, automaticamente vindo com aquela aparente moral, todo mundo, às vezes, vou dar um exemplo, os judeus faziam 100 tijolos, mas agora com aquela motivação eles fizeram 300. Ou seja, foi levado ao extremo. Mas agora o que o Faraó faz? Se isenta, pega os capatazes e fala assim: ó, é isso que eu quero como padrão, que seja de forma contínua. E sabe o que aconteceu? Aquilo que não era para ser levado como padrão contínuo sobrecarregou os homens judeus. Porque a visão de Faraó inicialmente era para que os homens estivessem tão cansados que não tivessem nem mesmo um momento íntimo com as suas esposas, porque eles temiam, porque aquele povo estava crescendo. E se o cara tivesse disposição e vigor, o que ia acontecer? Namorar. O quê? Ia namorar. Essa é a realidade. E com isso, ele sobrecarregou, puniu e pediu: ó, os meninos que nascerem serão lançados no rio. E não fazia isso? Mas os judeus chegavam e escondiam algumas crianças em locas subterrâneas dentro da própria casa. Mas os egípcios eram estratégicos. Eles levavam às vezes os seus filhos pequenos e faziam, sabe o quê? Conversava e estava dentro da casa do povo hebreu e dava um beliscãozinho na criança, em seu próprio filho. Sabe por quê? Porque a criança choraria e aquele
aquele choro ia ativar o choro da criança que estava dentro dos buracos subterrâneos. Automaticamente, opa, tem uma criança aí, é um menino. Toma, jacaré. Jogava no rio. Existem coisas que são apresentadas como engano e todo mundo está de bobeira. Tem um montão de crente, não entre nessa rota. Algumas pessoas não vão aguentar ouvir isso. Pessoas que não aguentam. Quem é tendencioso religioso? O que esse cara está pregando? Ele não está pregando salvação? Irmãos, essa é a maior de todas as salvações. Sabe o que é? É você entender de tirar uma pessoa do engano. É como se fosse o conselho de uma pessoa está andando com uma pessoa que está indo do caminho para a morte e você fazer, sabe o que? Irmão, sai dessa, irmão. Sai dessa. A própria Bíblia diz aqui, ó, sai dessa, povo meu. Sai desse paganismo. Sai desse engano. E um monte de pessoas debaixo desse engano. Mas vamos ver o quanto isso tem se estendido. Eu posso fazer uma pergunta, eu quero ver se existem alguns corajosos. Dentro de você, já quando se aproximou um pouquinho do final de ano aí, começou a ser aguçada alguma emoçãozinha diferente dentro de você? Ninguém, né? Todo mundo crente, alinhado. Pô, tá chegando o Natal. Tá chegando, tem que comprar. Tem que fazer a ceia. Aí daqui a pouco todo mundo correndo atrás do prejuízo quando entrar o verão. E um montão de crentes já, tipo assim, se desviando para estar saradinho no carnaval. Vão comer igual bicho. Para depois todo mundo entrar na academia. Acho que a academia mês de janeiro, irmão. Vem para promoção. CrossFit, vem. Aí todo mundo afinando. Afinal de contas, depois quando chegar aquele feriadinho de carnaval, tem muita gente que vai viajar para os lugares praianos, né? E precisa mostrar alguma coisa. Precisa mostrar o tanquinho. Não mais a máquina de lavar. Quantas pessoas são tomadas pelo engano? Irmãos, entenda, não é qualquer um que vai ministrar isso. Para muitos eu sou maluco. Tem pessoas que não aguentam. Se pudessem realmente se levantar e sair. Mas eu não posso ser conivente com aquilo que é errado. Se eu sou maluco, então eu sou maluco. Eu não vou me dobrar, massagear a ego de ninguém, a vontade das pessoas sobre essa terra. Ou nós somos ou nós não somos. A diferença precisa ser vivida, não simplesmente falar. Chega de um discurso vazio e enganoso. Vocês entenderam aqui? Olha só. Israel foi edificada por um descendente de Abraão. A semente de Abraão é a resposta para as nações politeístas. Vocês sabem o significado do politeísmo? Isso tem vários. Israel é o quê? Monoteísta. Que só tem um Deus. Por isso que o Shema é lei, é estabelecido no coração. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é um, Ele é único, não existe outro além dele. Se vocês querem adorar outros deuses, o que Deus fez aqui com Abraão? Logo quando Abraão fez o sacrifício, ele falou assim: meu filho, eu preciso te dizer, tu tem um pacto comigo, eu preciso transferir a sua descendência para as regiões onde alguns deuses pensam ter tamanho e espaço. A tua geração vai ser destinada para o Egito. O Egito era superpotência, irmão. E outro detalhe, vão ficar escravos lá durante 400 anos. Mas o povo que subjugou vocês vão ser alinhados por mim. Entendam, foram quantas pragas que ocorreram lá? 10 pragas. Todas elas é concernente à questão de deuses. Porque o Deus que estabeleceu inicialmente
subjugando o povo judeu foi o próprio faraó que se colocava como Deus. Talvez você viu na novelinha lá, ele dizia que ele era o quê? O Horus vivo, não é isso? Eu sou o Horus vivo. Aí ia pro rio lá fazer o quê? Adubar a terra, né? Aí esse cara chega e tenta subjugar todos os meninos. Ó, quando nascer menino, joga no rio. Quando nascer menina, pode deixar. Porque vai servir como mulher pra gente, como sendo um ser mais fraco. É só dar um tapa na orelha e mandar fazer que vai fazer. Agora imagine, como for um homem revoltadíssimo, de tanto tomar tapa na orelha, uma hora o cara se revolta e poderia guerrear contra eles. Eles não queriam esse tipo de problema. Por isso ele estabeleceu isso como um princípio sobre o Egito. Mas alguém vai para lá de forma diferente. Foi José, foi Jacó. Foram respeitados de todas as formas. O Midrash conta que quando foi o povo judeu crescendo na terra do Egito, o próprio faraó, porque era um carro, não foi o próprio faraó da época de José, porque foi passando, foi a quarta geração que vocês perceberam aqui, foram 400 anos. Esses homens não viveram, José não viveu tudo isso. O que acontece? Ele morre, mas ele faz um pedido para os descendentes dele. Sabe o que ele faz? Fala, olha só, temos uma promessa que vamos herdar a terra prometida. Precisamos voltar para a terra em que Deus deu ao nosso pai. E não quero que meu corpo fique sepultado aqui. Sabe o que Faraó fez? Através de algumas estratégias, ele enterrou o corpo de José em um lugar escondido, onde ninguém pudesse saber. Sabe onde ele enterrou? Dentro do próprio Nilo. Mas depois, para quem tiver curiosidade, eu conto essa história. Mas entenda, olha só, nada que é santo pode ficar em território contaminado. Consegue entender? Vocês vão ser convidados a estarem em territórios contaminados. Mas se a sua mente e o seu coração é santo, não permaneça. Porque você só vai estar de passagem nesse lugar e deixar alguma pergunta na mente desse tipo de pessoa. Puxa, mas veio aqui. Lembra que Jesus, em lugares de casa de pecadores, publicanos, prostitutos, tu viu como as pessoas indagavam? Como pode ele, seu mestre, sentar ali na mesa? Mas era passageiro. Mas ele deixava um impacto na vida daquelas pessoas. Lembra da mulher com o vaso de alabastro? Ela não foi lá e quebrou o vaso, gerou aquele impacto. O próprio caso do Simão, o curtidor, o que ele disse para o próprio Jesus? Se tu soubesse quem é essa mulher, tu não permitiria que ela tivesse nível de contato. Jesus fala assim, cara, olha só, tu é judeu, simplificando com as minhas palavras. Tu sabe que na cultura judaica, como um judeu, um convidado teu entra na sua casa, pelo menos água para lavar os pés precisa ter, por causa da caminhada é muita poeira. E pelo menos um cumprimento santo, porque sabe qual é o cumprimento do judeu? Não tem nada de machismo. Vem cá, Luiz. Ósculos santos. Me dá um ósculo aí, né? Óculos não. Que aqui do outro lado, rapaz? Esse é o cumprimento. Jesus foi falando assim, Senhor, eu preciso te dizer, eu entrei na tua casa, tu nem me deu água para lavar os pés, tu nem me cumprimentou com um ósculo santo, pô. Mas agora você vem criticar essa mulher que lava os meus pés com as suas lágrimas e não se cansa de beijar os meus pés. Mas eu também preciso dizer para todos aqueles que vão ler essa escritura que isso ficará em memória dessa mulher. Aonde quer que esse evangelho for pregado, isso precisa ser trago como memória. Porque algumas pessoas pensam entender o significado da honra, mas não entendem. Você entende o que é honra, irmão? Existem pessoas que às vezes vão deixar de honrar porque algumas pessoas que te cercam podem te criticar. Talvez se não se lavasse os pés de Jesus, ele seria criticado pelos demais religiosos. Ah, tu está lavando o pé desse cara aí, pô? Pô, tu
tu beijou esse cara no rosto, esse cara está dizendo ser o próprio Filho de Deus, tu está sendo enganado por esse cara. Irmãos, entenda. Até dentro das questões de liderança mesmo, a quem você tiver que honrar e o Espírito Santo te incomodar, amém? Vai lá e honre. Não se importa o que as pessoas vão dizer, não, bro. Porque aquela mulher, ela realmente não se importou, ela se prostrou, ela quebrou um vaso de alabastro. Sabe o que é conta o fator histórico? O que significava o valor daquilo ali? 1 ano de salário. Imagina, Leque, 1 ano trabalhando lá, tu juntou tudo, tu não gastou nada. E você tem que liberar. Imaginem alguém que ralou muito esse ano. Tu não gastar 1 centavo com você e você naquele propósito de honra lá e tem coragem? Hã? Agora eu quero que você entenda, aquela mulher é considerada uma prostituta. Outros cachaceiros, homens mal cheirosos, homens arrogantes, brutos. Talvez aquela mulher teve que se submeter a deitar. Coisas terríveis que ficaram gravadas na alma, no entendimento dela. Mas naquele exato momento, sabe o que ela fez? Eu vou dar um tapa sem mão na cara do diabo. Aonde o diabo mudou o pecado, agora vai superar, mudar a graça. Porque eu vou ungir o meu Senhor. Como ungiu ele, ela já preparou ele para um algo grandioso. Está preparado para isso? Vou te fazer uma pergunta. Será que você realmente honra Jesus? Você honra as autoridades constituídas sobre a sua vida? Pergunta para o seu irmão aí. Você honra, irmão? Pergunta para ele. Você honra? Toda honra a Jesus. Está disposto? Hã? Será que realmente você honra Jesus? As autoridades que Deus construiu. Aí eu honro meu pai e minha mãe. Será que realmente você honra seu pai e sua mãe? Aí eu honro meu marido. Será que você honra seu marido? Aí eu honro muito a minha esposa. Pode olhar a esposa, eu sei que vocês agora não. A honra não pode ser cobrada. Nós precisamos entender o que é se mover por honra. Agora, o que eu quero que vocês entendam? Diante de todo esse processo, Moisés sai de lá como libertador. Ele tira o povo do cativeiro. O povo fica 40 anos no deserto, não foi? 40 anos. Mas ele precisou resolver e ter mais palavras de destino. Ele sobe ao monte. Mas quando ele desce, mas antes até mesmo de descer, ele é avisado pelo próprio Deus. Deus fala assim: filho, o povo se rebelou. O povo edificou um bezerro e colocou ele como Deus. Eu posso destruir esse povo e através de você dar continuidade a uma linhagem pura e santa. Moisés intervém e fala assim: Senhor, tu tiraste esse povo como um forte do Egito. Todas as nações foram noticiadas que o Senhor fez. Faz isso ou não? Esse povo é o teu povo. E através da intercessão de Moisés, ele comove o coração de Deus e Deus muda toda a história. Mas o que eu preciso trazer para esse tempo? Tem muito crente dizendo ser liberto, mas ainda está carregando o povo do Egito. E vão continuar no deserto. Por isso que eu estou falando, teve pessoas que foram embora, gente. Porque não suportam às vezes isso. Tem gente que não vai abrir mão do seu capricho. Eu não mando na vida de ninguém. Irmão, se tu quiser tirar foto com a tua árvore de Natal, botar teu filho sentado no colo do São Nicolau, eu estou resolvido. Eu vou continuar te amando. E tranquilo. Muito bem resolvido quanto a isso. Mas eu não posso ser omisso. Eu preciso falar a verdade com você.
sacrificado um bezerro. Aí agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Aonde o povo aprendeu a adorar bezerro? No Egito, na escravidão. Coisas que aparentemente são bonitas, mas vão te escravizar, vão te subjugar. Ou você é, ou você não é. Pode falar de forma carinhosa do teu irmão? Ou você serve ou você não serve, filho. Diante desse céu de emocionalismo, nós precisamos fazer a diferença. Adorar o único Deus. Somos descendentes de Abraão. Deus se impressionou com o posicionamento de Abraão. Abraão sai de um ambiente onde aparentemente ele poderia ter tudo. Saiu do meio da parentela, foi para um lugar inóspito, foi habitar com a família dele. Chegando lá, encontrou várias e várias resistências. Uma delas foi a fome, que ele teve que se transicionar para o Egito. Chegando lá, o que acontece? O próprio faraó, na época de Abraão, se sentiu atraído pela mulher dele, mas ele temeu. O que ele disse? Não vou falar que é minha esposa. Esse cara vai querer me matar e se apoderar da minha esposa. Ele falou que era irmã. Mas quando o próprio cara foi tentar se deitar, o que acontece com ele? Uma praga veio sobre ele. O cara foi e despertou em sonho, porque Deus falou: rapaz, porque tu pegou a mulher do meu filho? Porque tu tentou se apoderar? Agora você vai lá pegar muito dos seus bens, tá? E ainda vai ter que pedir para orar pela sua vida. E o que Abraão fez? Ficou rico, cheio de bens, e teve que orar para aquela praga sair do meio daquele povo. A forma que quando o próprio Isaac não precisou ir para o Egito, porque teve fome de novo, mas ali Deus teve algo muito mais grandioso sobre Isaac. Deus me falou assim: filho, tu não vai precisar ir para o Egito não, porque aonde quer que você esteja, eu vou fazer você prosperar. Não precisa ir para aquele território. O que aconteceu com Isaac? Prosperou. Quando plantou, a colheita naquele ano deu, sabe quanto? 100 por 1. Era tudo de forma grandiosa. Por isso que eu estou falando com você. Deus tem te chamado para coisas grandes, irmãos. Não vem com a mente pequena, mínima. Olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem tampouco chegou ao coração do homem aquilo que Deus tem preparado para ele. Consegue entender? Como existem algumas coisas relacionadas ao que é divino que não consegue chegar ao entendimento. Quando fala de uma paz, fala da paz que excede todo entendimento. Quem já viveu aquele momento de paz, ou está naquele momento de paz maravilhoso assim? Poxa, eu estou com alguém que sonha muito bom. Tem alguém aqui assim? Irmão, a paz que Deus tem preparado excede isso. Existem pessoas que têm vivido o princípio de Deus que parece ser considerado como louco no mundo. Já viu? O cara vive rindo. Aí as pessoas perguntam: por que esse cara está em crise? Tem, qual o nome dessa? Omicron, como é que é? É isso mesmo? Vem a variante, vem a varigeira, veio isso e aquilo. Por que esse cara está rindo? Olha aí, a gasolina está quanto? O pó de café está 20 contas. Que esse cara está rindo? Irmãos, quando você entende que no meio do deserto Deus é o teu provedor. Tem gente que não entende. A questão não é que você está acomodado com isso não. Mas tipo assim, se tu passares pelo fogo, Ele está contigo. Se passares pelas águas, Ele também está contigo. Nada vai te acontecer. Porque sabe o que acontece? O guarda de Israel não dorme. Enquanto você descansa, Ele zela o teu sono. Já viu aquele pai? Vou assimilar como um pai de primeira viagem. Lembra quando você teve o teu primeiro filho? Irmãos, batia aquele desespero quando você deixava ele dormindo lá. Aí você estava aqui assim, para ver se está respirando. Você nem dorme direito. É tanto zelo, é tanto amor. Assim é Deus em relação a você. Alguns dos pais ou mães já ficou preocupado quando deixou a criança lá.
Aí aparentemente a criança está sendo meio parada, não parece que está respirando. Bate aquele desespero. Acontecer isso com alguns de vocês? Já? Não aconteceu não, né? Já? Ah, pensei que era só comigo. Então. Esse é o zelo. Tu nem dorme. O guarda de geral não dorme. Você precisa entender que você é obra prima da criação. Quando Deus teve um plano brilhante, Ele fez você. A maior de todas as ideias sobre essa terra foi fazer você. Por isso o inimigo, ele não aguenta ver os filhos de Deus prosperando sobre essa terra. Por isso que a tríade do inimigo é matar, roubar e destruir. Mas Yeshua vem com um consolo e diz isso aqui, ó. Mas eu, filho, vim para te dar a vida. E vida com abundância. Esse é o entendimento. Olha só o que eu escrevi aqui, ó. Criamos... Isso aqui que eu preciso que alguém depois coloque no grupo ou divida com as pessoas. Criamos uma cultura que demos um nome de respeito, quando na realidade é para ser chamada de mentira. Amém? Criamos uma cultura que nomeamos como respeito, mas que na realidade precisa ser nomeada como mentira. Então, o que o Senhor quer dizer com isso? Irmãos, olha só, o próprio Deus nos conduziu o povo dele em todos os lugares que haviam deuses. Eu estou falando que você precisa respeitar o curimbeiro, o católico, seja qualquer segmento de religião, as pessoas, mas não venha, tipo assim, existem coisas que são, você está sendo antissocial. Vivemos num país laico, irmãos, eu vou ser sincero, não podemos negociar princípios, porque qualquer coisa contrária ao Deus Criador dos céus e da terra é mentira. Aí nomeamos isso como respeito. Aí o que acontece, irmão? Você vai ver um povo mais desmoralizado é o cristão. Quando se trata de macumba, tem que ser respeitada na mídia. Mas, tipo assim, quando se trata de ser cristão, as pessoas vão lá e esculacham. Essa é a realidade. Aí simplesmente a gente tem que ficar se sujeitando, se submetendo a isso, irmão. A minha fé é inegociável. Lembra de Elias? Com os profetas de Baal. Como é que ele falou, Luiz? Vamos desenho, tu vai fazer igual no desenho. Lembra do desenho? Que eles se cortando, se talhando e adorando Baal, e chamando Baal. Aí Elias fala o quê? Talvez ele foi viajar, talvez está dormindo. Fala que Elias debochou daquilo ali. Irmãos, quem é o nosso Deus? Entenda, o objetivo de quando Moisés foi levantado no Egito era para realmente debochar. E no final de tudo, aquilo que foi como início, porque o próprio rei do Egito, o próprio faraó, a primeira sentença que ele colocou sobre o povo judeu foi matar os meninos, os primogênitos. Agora, a última praga qual foi? Todos os primogênitos daquela terra que não havia o selo e a cobertura do sangue do cordeiro foram sentenciados. Entenda, diz o Midrash que existem mais de 2 pessoas que morreram. Ali gerou outro problema. Mas como assim, pastor? Vamos lá, até as traições ali foram reveladas. Entenda, olha só, uma mulher casada com um homem, teve o primeiro menino, o que acontece? É o primogênito, não é? Mas ela traiu o marido com um moleque novo. Aí o moleque novo gerou outro filho dela, é o primogênito daquele moleque. E quando veio o espírito da morte, teve 2 mortes, e o cara pensava que era o filho dele. Quando ele falou, mas por que isso aqui morreu também? Adivinha? Como um balão apagado, filho. Essa é a realidade, porque o nosso Deus é Deus de revelação. Nada pode ficar oculto. Nada pode ficar oculto. E aqueles que faziam parte do próprio povo judeu, que não seguiram o princípio do entendimento do sangue do cordeiro, também foram sentenciados. Você quer negociar? Vai negociar a sua fé?
vai começar a abrir mão de princípios. Ah, não tem nada a ver não. Eu vou botar uma arvorezinha aqui, vou botar aquelas bolinhas, o Papai Noelzinho descendo de paraquedas, tem um aviãozinho também. Pode fazer, irmãos. É com você mesmo. Eu não vou negociar princípio. A maioria vai tentar chamar de maluco. Lembro que no início da minha conversão, quando eu aprendi esse princípio, eu trabalhava em Triagem, ali perto do Jacaré. Eu lembro que um amigo, eu estava em aprendizado, eu era um pouco legalista, entendeu? Eu aprendi um princípio que é tipo forçar sobre as pessoas. Errado. Mas eu era novo convertido, talvez eu precisava de um tutor, de uma mentoria melhor. Mas o que acontece? Um amigo meu foi lá e estava com, na foto do celular dele, acho que era a filhinha ou o filhinho dele sentado no colo do São Nicolau. Eu falei, que isso, rapaz? Tira isso aí, pô, tu é crente, legalista. Ele veio e falou assim, ih, rapaz, tu tá de bobeira. Na escola tu não vai nem saber, os teus filhos vão sentar. Eu falei, tá repreendido, não vai. Não vai porque eu vou inserir o princípio dos meus filhos. Não vai. Sabe por quê? Porque as pessoas acham isso normal. Aí quando nós não vemos, porque a Bíblia diz, ensina o seu filho no caminho que se deve andar. Irmãos, tem visto o princípio. Tudo aquilo que é contra o próprio princípio do reino, eu já deixo muito bem esclarecido. Mas o convite hoje é esse. Eu estou te convidando para adorar o único Deus. Agora, só para a gente terminar, abra lá em Lucas capítulo 1, versículo 26. Lucas capítulo 1, versículo 26. Lucas capítulo 1, versículo 26. Amém? Acharam? Tem alguém a procurei? Diz assim, ó. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. E uma virgem noiva de um homem chamado José, da casa de Davi. O nome da virgem era Maria, ou Miriam. Aproximando-se dela, o anjo disse, Shalom, favorecida, Adonai está com você. Ela ficou profundamente perturbada com as palavras dele e pensou sobre o significado dessa saudação. O anjo lhe disse, não tenhas medo, Miriam, você foi favorecida por Deus. Veja, você engravidará e dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Yeshua, ou Jesus. Ele será grande e será chamado Filho de Elion. Adonai Deus lhe dará o trono de seu antepassado Davi, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó. Seu reino não terá fim. E como isso pode acontecer se sou virgem? Miriam perguntou ao anjo, e o anjo lhe respondeu, o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Senhor a cobrirá. Por isso, a criança santa nascida de você será chamada filha de Deus. Amém? Entenda, eu coloquei uma frase aqui e dividi com o pessoal aqui, ó. Eu coloquei isso aqui, ó. Eu, Rodrigo. Bom, eu disse isso aqui, ó. Ouso em dizer que Deus não escolheu Maria por ela ser virgem, mas sim por ela estar disponível. Miriam ou Maria tinha aproximadamente 14 anos, mas já era uma pessoa responsável. Ela descende da linhagem de Davi, tá? Como também da própria linhagem de Abraão. De geração após geração, Deus estabelece um pacto, uma aliança.
e alguém nascido de uma virgem só nasceu realmente por causa da profecia de Isaías. Mas eu ouso em dizer, se não houvesse a profecia de Isaías, tipo assim, não era propriamente porque ela era virgem. Amém? Você consegue entender isso? Eu vou fazer uma pergunta. Quem formou o homem e a mulher? Quem inventou o sexo? Deus, não é? Quando ela chega e pergunta aqui, mas anjo, Gabriel, como posso eu gerar uma criança se ainda eu sou virgem? Eu não conheço nenhum homem. Mas a maior importância ali é que ela não era propriamente, tinha o pacto, não tinha sido aliançada de forma sexual com o homem. Era porque a mente dela não tinha sido penetrada pela contaminação. Porque quem é sensível aos princípios de Deus vai gerar coisas extraordinárias, porque vão ser geradas coisas através de você que vai marcar e impactar o mundo. Não se trata propriamente de uma pessoa que é religiosa, mas uma pessoa que esteja disponível. Se você está disponível, Deus vai ver sobre você a razão do propósito dele. Agora, se você se deixa se contaminar, qualquer coisa toma o teu entendimento e o teu coração, isso não vai estar disponível sobre a sua vida. Automaticamente as pessoas que você se relaciona, que te cercam, vão sofrer esse impacto. Imagina o Zé, um cara que já tinha assinado o Quentubá, carta de casamento, mas o cara nunca tinha tocado na menina. Não é como essa cultura aqui não, que as pessoas têm, tipo assim, se precipitado. Tem meninas que às vezes não tem nem se guardado, homens e que são intitulados já desde a escola, e você é bebê, e ele é virgem. Gente, isso é nível de honra para o mundo espiritual. Quanto aqui, você sabe o que é deboche? Aí o cara tem várias ligações de alma, tem mais de 50 mulheres, não tem noção do nível de malignidade. Paulo, ele libera isso aqui, ó. Aquele que se deita com uma meretriz torna-se um com ela. O que ele quer dizer com isso? Quando o homem se torna um com a mulher, isso quer dizer o casamento. O casamento no mundo espiritual está no ato sexual. E como consequência vai gerar várias catástrofes. Há um enlace, há algo que está sendo produzido de um para o outro. Os níveis de malignidade é transferido. Por isso que quando Deus chega e levanta Israel e fala assim, filho, você não pode se deitar com qualquer pessoa. Com pessoas pagãs, que adoram outros deuses. Algumas pessoas interpretam isso de forma errada. Ela sabe por quê? Porque Deus não queria que esse vínculo de amor, de relacionamento fosse cortado. Quantos aqui na realidade às vezes indagam assim, poxa, por que Deus não aparece logo? Já chegou a se perguntar isso? Por que Deus não aparece que com poder já vem, resolve tudo isso? Sabe por quê? Porque ninguém está disponível a esse nível de relacionamento. Porque você vai se sentir obrigado. Vamos lá, se Deus se manifestar aqui realmente, seus olhos como chama de fogo, seus pés reluzentes como um latão saído de uma fornalha, a sua voz como voz de trovão. Tu está preparado para esse nível de relacionamento? Vamos lá, nem ele propriamente, vamos lá, ele manda um serafim para cá, um anjo de 4 faces, uma de homem, uma de boi, outra de águia. Está preparado para isso? Tá. E uma de leão, está preparado para isso? 6 asas. O barulho e o estrondo que Ezequiel, quando teve essa visão, sabe o que vai acontecer? Se aparecer aqui agora, vou orar, Senhor, quando um serafim aparecer, Senhor, vou levar murro, tudo no peito aí, vai achar que é demônio. Está preparado para esse nível de relacionamento? Houve tantos conflitos nesses níveis de relacionamento, por isso que algumas pessoas querem alcançar aquilo que não pode. Somente os íntimos. Só os íntimos vão aguentar isso. Por isso
isso Deus precisa levantar uma geração disponível. Irmãos, eu estou como um maluco realmente. Eu só estou aqui perguntando quem está disponível para esse nível de relacionamento. Porque quando nos unimos, quando não somente o pastor Rodrigo vê a glória de Deus, mas vocês, todos nós vamos sair divulgando como desesperados para que outros sejam salvos, sejam libertos, famílias transformadas, jovens centralizados no princípio, não mais dados às drogas, à prostituição. Chega de ter essas coisas como coisas normais. Somos diferentes. As pessoas vão tentar nos intitular de várias formas, mas diante do trono de Deus nós vamos ser vistos de forma diferente. Tudo que Deus quer declarar, sabe o que é? De debruçar no trono dele e dizer assim: olha, meus filhos amados, eu tenho um imenso prazer. E Jesus, à destra do Pai, talvez debaixo de uma ousadia, colocando a mão no ombro do Pai e falando assim: Pai, valeu a pena, valeu. Olha lá para o meu filho, olha lá para a minha filha. Abriu mão dos prazeres dessa carne, abriu mão dos enganos que foram instalados. Gente, nunca vivemos numa geração tão contaminada. Cuidado com o TikTok, cuidado com o celular, redes sociais, essas coisas estão inseridas. Isso não fica aqui, isso não fica aqui, isso fica entre os seus olhos. Ou seja, isso tem se tornado um foco sobre a vida das pessoas. É muita contaminação. É muitas coisas que têm passado de tudo, de todo nível de ordem. O problema é que nem todo mundo está disponível a ouvir isso. Algumas pessoas, quando ouvirem isso, vão dizer que esse é um discurso chato. Jesus, em um momento, para um povo, ele veio com um discurso chato. Sabe o que aconteceu com o povo? Começou a se desvencilhar, começaram a sair. Jesus vira para os mais íntimos e fala assim: vocês querem ir? Pode ir, pô. Eu estou resolvidão, cara. Eu não vou ter nenhum sentimento contrário a você, não. Vocês vão continuar sendo meus amados. Mas alguém se levanta de uma forma diferente porque entendeu o propósito. Foi Pedro. Ele foi e falou assim: Senhor, para onde iremos nós? Se só tu tens palavra de vida eterna. Tu está achando que a vida vai acabar aqui, daqui a pouco você vai para Jaqueline, irmão? Tu acha que vai acabar? Olha só, seria de mediocridade no Criador dos céus e da terra. Quem que sofreu nessa vida? Quem que está sofrendo? Tem alguém sofrendo? Irmão, eu estou falando que vai ser fácil, mas se você quiser dar fim ao seu sofrimento, é só dar o primeiro passo e aceitar o único e suficiente Deus. Não é mais simplesmente o Shema Israel, é o Shema sobre a igreja, porque Ele é o único Deus. Por isso que Ele não se revela, por isso que nós encontramos tanta resistência, ateísmo, tanta oposição, tanta incredulidade, porque Deus não pode lançar pérola aos porcos. Você consegue entender o sentido disso? Nós estamos com qualquer chiqueiro nos sujando, imundos. E um algo de grande valor não pode ser dado. Por isso é definido sobre o quê? Filho, deixa eu trocar as tuas vestes. Deixa eu tirar esse trapo. Deixa eu colocar um anel no seu dedo. Um cordeiro cevado já foi morto. A festa está preparada. E me alegra. Sabe por quê? Você estava morto, mas você reviveu. Amém. E o único título que tem sobre a sua vida é título de filho. O filho pródigo, ele monta um discurso. Quando ele estava na pior, ele falou assim: poxa, estava na casa do meu pai, não faltava pão, tinha tudo, até os empregados comiam do bom e do melhor. Mas eu estou aqui comendo as bolotas do porco. Ele monta um discurso: vou para a casa do meu pai e direi: Pai, pequei contra os céus e perante a ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me um dos teus empregados. Ele montou esse discurso dentro dele, e ele decide ir a caminho. E
No meio do caminho, o pai visualiza ele visualiza o pai, os dois se correm, se jogam nos braços do outro, choram, se alegram, e o filho já com o discurso pronto e fala: pai, pequei contra os céus e perante ti. Quando ele ia dizer assim: já não sou digno de ser chamado teu filho, o pai intervém, corta a fala dele, impede para que os empregados tragam. Por favor, traga a melhor roupa, filho, toma um anel, sandálias nos pés do meu filho, pode matar um cordeiro selvagem. Porque o meu filho estava morto e agora reviveu. Sabe por que isso? Ele não aceita outro título a não ser título de filho. Nós que nos habituamos aos costumes da religião de dizer que somos servos de Deus. Irmãos, acima da servidão, Ele quer você como filho. Porque Ele não abre mão da sua filiação. E você precisa entender o que é não abrir mão da paternidade de Deus. Eu quero convidar quem é filho, quem deseja Ele como pai. Eu não quero estender, não quero tocar no emocional de ninguém. Amém? Vamos ser pessoas resolvidas, mas que esse céu pagão seja neutralizado desde já. Coração sensível aqui delicado. Toca mais íntimo, secreto. Não nos dobraremos, Senhor, as sugestões. Não seremos levados pelo engano. Existe uma unção deste lado, desse ambiente, sobre a vida dos teus filhos. A unção que nos dará a certeza da tua paternidade. Como filhos abraçados pelo Pai.
pessoas não vão tolerar, eles não aceitam isso. Não entrem em atrito. Só se movam de forma diferente. Amém? Não distrate os nossos irmãos, porque existem pessoas que não têm esse entendimento. Mas esse princípio é inegociável. Eu não vou abrir mão. A honra pertence a Ele, a glória pertence a Ele. Tem um outro mais. Deus não divide a glória dele com ninguém. A honra, sim. Ele dá honra a quem tem honra. Mas a glória só cabe a Ele. Amém? Pai, que essa unção seja consolidada sobre a vida dos teus filhos. Sabemos que às vezes nós teremos reuniões familiares, estaremos em ambientes contaminados, mas nós pedimos a tua intervenção, Deus. Blinda o coração, blinda os sentimentos de cada um dos teus filhos, que eles se movam debaixo da certeza que os nossos filhos, as nossas famílias, as pessoas que dependem direta e indiretamente de nós, possam se mover de forma diferente. O Senhor é o único. O Senhor é o nosso Pai. Ninguém vai roubar a tua paternidade. O Senhor é o único. E nós te exaltamos por isso. Assim como o Senhor tem ciúme de nós. Não quer que nenhum outro exerça aquilo que só cabe ao Senhor. Nós também, Senhor, emitimos para o mundo espiritual e para o mundo físico. O Senhor é o único. Não iremos nos dobrar diante ao paganismo, as coisas que tentam nos sabotar. A honra é tua, a glória é tua, o louvor e a majestade é tua, Senhor. Até que o Senhor se revele de forma grandiosa e que cada um dos teus filhos estejam preparados, Senhor, para a tua revelação. É o que eu te peço e te agradeço, na autoridade do nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Você pode aplaudir Ele. Vocês entenderam, igreja? Conseguiram entender? Por favor, não se dobre diante disso. Tá bom? A gente vamos tirar um momento de oferta. Olha só, eu preciso despertar um algo. Eu sei que no momento de oferta existem pessoas extremamente resistentes pelo aquilo que também foi ensinado. Na construção do tabernáculo que foi feito no meio do deserto, Deus fala isso aqui para Moisés: ó, filho, precisa ser construído um ambiente onde o povo se reúne e onde eu me manifeste. Mas peça para que de forma voluntária o povo traga a oferta. Entende, irmão? Tu nunca foi obrigado a fazer isso. Nunca. Existem algumas pessoas que são convidadas a estar em um ambiente como esse, ou convidam alguém. Algumas pessoas dizem: eu não, eu vou para a igreja para dar dinheiro para pastor, para a igreja. Deus nunca te obrigou a isso, irmão. Isso tem que ser de forma voluntária. Nunca se sinta obrigado. Olha só o que acontece no meio do deserto. Deus pede de forma voluntária. O povo vem ofertando. Chega a um momento que o povo traz tanto o próprio Deus e os próprios discípulos mais achegados de Moisés e falam assim: Moisés, já temos o que é necessário. Avisa o povo para que não traga mais. Entenda, não traga mais, porque o coração era tão voluntário. Irmãos, nada pague as coisas que não têm valor. Respira fundo aí. Nós temos saúde, nada paga a saúde. Tu vê pessoas zilionárias aí que dá às vezes na berola e vai. O dinheiro dele não compra a saúde. As coisas mais valiosas não é comprado com algumas coisas que nós destinamos como valores. O algo mais precioso Deus deu como oferta, que foi o Filho dele. A palavra diz que é o Filho único. Jesus, olha só, é o primogênito. Sabe o significado disso? Primeiro e único.
Mas sabe o que ele chega para o pai? Quando João 3,16, ele não é muito bem interpretado. Ele diz aqui, ó, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para ajudar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. É como se fosse Jesus aqui, ó. Eu vou ser breve para vocês. Vamos supor, ele é o eterno, é o Pai. Jesus fala assim: Pai, eu sei que eu sou único, mas eu queria mais irmãos. Dê um título a toda a sua criação como filho de Deus. Mas o que eu vou fazer? Eu vou dar minha vida a favor deles, para que eles entendam que o amor que o Senhor tem por eles é tão grandioso, que eu, apesar de ser único, apesar de ser o primeiro e ter direito a todas essas coisas, eu divido com os meus irmãos. Você sabe o que significa realmente um irmão egoísta? Amém? Voluntariedade. Pai, eu oro pela oferta de cada um dos teus filhos, pela vida de cada um deles, aqueles que podem e aqueles que não podem. Mas o Senhor é um Deus provedor, é um Deus que gera condição sobre a vida de cada um dos teus filhos. Continue prosperando a vida de cada um deles. Neutralize todo espírito de miséria, todo espírito de pobreza, todo espírito de ruína, seja neutralizado o espírito do gafanhoto, do migrador e do devorador. Senhor, dentro desse tempo difícil, os teus filhos possam conquistar a tempo e a fora de tempo. É o que eu te peço, na autoridade do nome do teu filho amado. Em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Venham perto, igreja.
Jéssica, a presença de vocês aqui. Bom, Deus abençoe vocês. Pode deixar, a gente vai estar orando aí em favor disso aí. Bom, repita-se comigo. Meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, em Cristo Jesus, vai suprir a cada uma das nossas necessidades. E Ele mesmo vai te trazer a paz sobre Jerusalém, sobre o Brasil, sobre o nosso estado, sobre o nosso município, sobre o nosso bairro, sobre a nossa casa, a nossa família. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e lhe dê a paz. Amém? Pessoal, libera uma palavra profética, libera uma palavra de destino para o seu irmão, de bênção.